para vocês se organizarem bem direitinho. Então, para a prova de amanhã de Química Orgânica, vocês têm 4 listas de questões. A primeira lista é de ciclano, a segunda lista é de hidrocarbonetos aromáticos benzenoides, a terceira lista que vocês possuem é uma lista de haletos orgânicos e a quarta lista é uma lista de álcool. Cuidado que você deve ter. Primeiro, na lista de haletos orgânicos, tem algumas questões que o professor Ivan, em sala de aula, disse que não iria cobrar. Então, depois pergunte para seus colegas que questões são essas para você não precisar fazer. Outro aviso. Na lista de álcool, o professor Ivan também marcou algumas questões que ele disse que não seria preciso fazer. Então, você também pode ir atrás dessas questões para não precisar fazê-las. Então, esses são os primeiros avisos. O próximo aviso. Já ministrei um plantão no assunto de álcool. Então, vocês podem ir atrás desse meu plantão, que tem um assunto de álcool, para vocês assistirem. Esse plantão está gravado, então vocês podem ir atrás desse plantão. Outro aviso é que nós já tivemos um plantão do assunto de haletos orgânicos, esse plantão também foi gravado, e nós fizemos questões das listas, então vocês podem ir atrás desse plantão gravado para revisar. E no plantão de hoje, nós iremos falar do conteúdo que eu ainda não ministrei para vocês, que é o conteúdo de ciclano e de hidrocarboneto aromático benzenoide. Beleza? Então, acho que são todos os avisos, são esses. E eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Só um segundo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Pessoal, está aparecendo para vocês a tela compartilhada? Confirme aí no chat. Ótimo, depois vamos começar. Então, vamos lá. Então, pessoal, de início, a nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre ciclanos. Então, o que vocês têm que saber de ciclanos? Ciclano, pessoal, é todo hidrocarboneto, então é todo CXHY saturado. Professor, o que significa dizer que ele é saturado? Dizer que esse composto é saturado significa dizer que ele não apresenta ligações pi. Então, o composto não apresenta ligação pi. E monocíclico. O que significa dizer que foi monocíclico? Dizer que é monociclo quer dizer que ele apresenta um único ciclo. Então, como os ciclanos são saturados e monocíclicos, eles possuem IDH1. Professor, por que o IDH é 1? Não entendi de jeito nenhum. Muito fácil. O IDH, pessoal, é o somatório do número de π mais o número de ciclos de um composto. Se esse composto não tem π e só tem um ciclo, o IDH é 1. Professor, por que é importante eu saber que o IDH dos ciclanos é 1? Para você encontrar a fórmula geral. Se você pegar o IDH, que é 1, e jogar na fórmula do IDH, que é alfa menos beta sobre 2 mais C sobre 2 mais 1, você vai encontrar o quê? Que 1 é igual a. Professor, o que é A? A é o número de átomos que fazem 4 ligações. Então, no caso aqui, nós teremos o carbono. O que é B? B são os monovalentes. Pode ser tanto o hidrogênio quanto elementos da família 7A. Você tem que ter cuidado com isso na hora da prova, para não errar besteira ou não chamar o professor na sala à toa. Ah, tem uma questão errada. Não. Primeiro analise. Por exemplo, se tu tem um haleto orgânico, o cloro ele vai entrar na conta do IDH. Ele vai entrar no valor do B, porque ele é da família 7A. Só que nesse caso, como tu só tem carbono e hidrogênio, no lugar do B, tu só vai botar o Y sobre 2, mais 0 sobre 2, mais 1. Lembrando, o C é o número de
nitrogênios e demais trivalentes. Chegando nisso, tu vai encontrar que Y é igual a 2x. Então, qual é a fórmula geral? CxH2x. Essa é a fórmula geral dos ciclanos. Professor, por que é importante eu saber fórmula geral? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Imagina que o professor diz o seguinte: faça a combustão de um ciclano. Aí ele pode dizer que o volume de CO2 é tantos por cento do volume de água. Por exemplo, na hora de tu fazer a questão, tu não vai fazer a combustão de um CXHY. Não, tu já vai direto. Eu vou fazer a combustão de um CXH2X. Tu já vai direto na fórmula geral. Não precisa botar CXHY, porque tu não já sabe que um ciclano tem fórmula geral CXH2X, então tu já vai direto na fórmula geral. Então essa é a fórmula geral dos ciclanos. Ótimo. É importante lembrar, e vocês têm que saber isso decoradinho, lembrar, né, claro, das propriedades físicas do ciclano. Principalmente, né, que os ciclanos são gasosos quando tem de 3 a 4 carbonos. Aí depois vocês analisam direito as demais fases, que é a líquida e a sólida. Mas isso é importantíssimo saber, que os ciclanos que possuem de 3 a 4 carbonos, eles estão no estado da fase de agregação gasosa. Gasosa. Beleza. Então nós já sabemos a fórmula geral de um ciclano, nós já sabemos quando são gasosos, e nós já sabemos a fórmula, e nós já sabemos o que são ciclanos. Vamos para a nomenclatura. Nós iremos focar aqui na nomenclatura IUPAC. IUPAC. O que lembrar da nomenclatura IUPAC? Então, vou botar alguns exemplos aqui para vocês, para nós fazermos aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Pronto, bora lá. Como fazer a nomenclatura IUPAC desse primeiro composto? Pessoal, lembrar como é a nomenclatura IUPAC. Na nomenclatura IUPAC, tu vai começar com o nome das ramificações, depois tu vai para o número de carbonos da cadeia principal, depois tu vai para a saturação e no final tu coloca uma desinência. Essa é a fórmula geral de uma nomenclatura IUPAC. Vamos fazer a nomenclatura IUPAC do composto que está à esquerda. Então, se vocês verem, eles têm uma ramificação. Como é que é o nome dessa ramificação? Isopropil. Isopropil. Professor, preciso dizer que essa ramificação está no carbono 1? Não precisa dizer, não precisa localizar essa ramificação. Porque só tem uma. Só tem uma ramificação. Então, se essa ramificação vir em qualquer um dos carbonos do ciclo, sempre vai começar por ela. Então, não precisa identificar que ela está na posição 1. Então, qual o nome dessa ramificação? Isopropil. Lembrar que o iso, que é um prefixo auxiliar, ele vem junto com o nome da ramificação. Então, não é propil, não é isopropil, não precisa botar o hífen. O hífen, nós só colocamos o hífen para você não perder ponto de graça na prova. Nós só colocamos o hífen no SEC e no TERC. SEC e TERC. Então, aqui é o isopropil, beleza. Número de carbonos da cadeia principal. Nós temos um ciclo com 4 carbonos. Então, ciclo-but. Saturação, só ligação simples. AN. E todo hidrocarboneto termina em O. Isopropil, ciclobutano. Não bote isopropil butano. Está errado. Tem que botar o ciclo para dizer que é um composto cíclico. E o segundo composto tem 2 ramificações. E aí, pessoal, eu começo da ramificação que está acima, que é um metil, ou eu começo do etil? E aí? E por quê? Bora lá.
Alguém sabe? Nesse caso, tem que seguir a ordem alfabética. Isso, então vou começar por qual? E aí? Ninguém? Não acredito. É pelo etio, professor. Exatamente, pelo etil. Então que eu boto o número 1. Que voz de sono é essa, pessoal? Vocês foram foi para a festa ontem? Então começa por esse daí, que é o etil. Então é 1 etil, 2 metil. Pronto. Botei o nome das ramificações de ordem alfabética. É um ciclo com 5 carbonos, então é um ciclopente, saturado AN e desinência O. 1 etil, 2 metil, ciclopentano. Muito fácil. Errar na prova mesmo só se pedir para o professor botar errado. Porque não tem como errar isso, que é muito fácil. Uma observação interessante, que resolve até uma questão da lista já, é que vocês têm que lembrar isso daqui, pessoal. Que no caso, isso aqui é importante vocês saberem demais. Que vamos aqui botar 3 compostos. 2 compostos, na verdade. Nós temos aqui um alcano, né? E nós temos aqui um ciclano. Lembrar que a fórmula geral dos ciclanos é CxH2x, então aqui ficaria C3H6. E dos alcanos é CxH2x mais 2. Então aqui seria a C3H8. Obviamente, de forma óbvia, nós vemos que o alcano e o ciclano possuem fórmulas diferentes. E se o alcano e o ciclano apresentam fórmulas diferentes, eles vão ter massas moleculares diferentes. Então, nós sabemos que essas duas moléculas, elas não possuem a mesma fórmula. Elas não são isômeras. Compostos isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula e são diferentes entre si. Esses compostos são diferentes? São, mas não têm a mesma fórmula, então não são isômeros. O que tu tem que saber disso daqui? Entre o ciclano e o alcano, quem é que tem maior ponto de ebulição, maior ponto de fusão e maior densidade? Bora ver quem é que está preparado. A prova é amanhã, bora. E por quê? Qual a explicação? O ciclano, porque o ciclo vai ser uma estrutura mais compacta do que a cadeia aberta do alcano. Exatamente. O ciclano, ele tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição e maior densidade. Por quê? Porque se vocês analisarem, pessoal, o ciclano é um composto cíclico. É um composto fechado. Então, essa estrutura fechada do ciclano, em que todos os carbonos estão ligados, formando como se fosse uma roda, é como se fosse um bando de meninos dando a mão um para o outro, formando uma roda. É uma estrutura fechadinha. É mais difícil de quebrar. É mais difícil de passar, por exemplo, para o estado gasoso, para o estado líquido. Precisaria de uma temperatura maior para fundir, para ebulir. Então, o ciclano tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição e maior densidade. Se cair na prova a explicação é porque o ciclano ele é mais o quê? Compacto. Bota isso na prova, o professor bota 10. Bota 10, bota 10. Então, a estrutura mais compacta. Beleza? Então, isso aqui é importante vocês saberem. Agora que nós já sabemos o que é o ciclano, nomenclatura e o PAC, e essa é a minha observação, bora para uma questão que há anos vem caindo em prova. Vixe, Maria, todo ano o professor bota em prova? Não é que todo ano bota em prova, mas é que tem que ser colocado na prova, porque é um conteúdo muito cobrado em vestibulares. Então é importante que vocês sejam testados para saber se vocês sabem ou não sabem esse conteúdo. E que conteúdo é esse, Eduardo, que você diz com tanta convicção que tem uma grande chance de cair na prova? São as tensões de Bayer. É a teoria das tensões de Bayer. Por favor, aprender isso daqui, viu? Por favor, pelo amor de Deus, aprender isso. As teorias das tensões de Bayer, pessoal, ela foi proposta em 1875. Em 1875, essa teoria foi proposta. Por quem? Precisa dizer? Bayer. Foi proposta por Bayer. Isso é claro. Então, em 1875 foi proposta essa teoria das tensões de Bayer. E o que fala essa teoria? Por favor, aprender isso. Por favor, aprender isso. Eu vou fazer aqui 3 desenhos.
Vou fazer aqui 3 desenhos. Um triângulo, um quadrado e um pentágono. Vocês são muito bons de geometria. Eu soube disso que vocês sabem muito de geometria. Então, se vocês sabem muito de geometria, vocês vão me ajudar, não vão não? Vamos, professor, vamos ajudar. Pronto, pois vamos ajudar o professor. Pessoal, esse triângulozinho, qual o valor do ângulo interno de um triângulo? Um triângulozinho equilátero. Alguém sabe o valor do ângulo interno de um triângulo equilátero? 60 graus. Isso aí, Felipe. E do quadrado, qual é? 90. Agora eu quero saber se o Felipe me ajuda, é desse daqui. E do pentágono? Eu acho que é 108. 108, exatamente. Ó, e nota 10 para o Felipe. Então, nós sabemos que o ângulo interno de um triângulo é 60, de um quadrado é 90 e de um pentágono é 108. Professor, isso vai me ajudar em quê? Meu filho. Pessoal, alguém está gravando, né? Eu pedi no começo da aula para alguém gravar. Eu pedi para alguém gravar no começo da aula. Essa aula não vai dar para eu gravar, não. Então, espero que tenha alguém gravando aí. Um plantão. Então, isso vai ajudar em quê? Isso vai ajudar em quê? Se não estiverem gravando, se me pedirem as fotos das anotações, eu posso enviar depois também. Qual o problema, meu grande amigo Felipe? Felipe, o problema, sabe o que é, cara? Porque todos esses carbonos, desses compostos, se vocês perceberem, todos esses carbonos, eles fazem 4 ligações. E se todos esses carbonos fazem 4 ligações, todos esses carbonos é para serem sp3. Mas, professor, qual o problema disso? É porque o carbono, quando é sp3, o ângulo tem que ser de quantos graus? Alguém sabe quanto é que tem que ser o ângulo quando o carbono é sp3? Porque todo carbono que faz 4 ligações simples, ele é sp3. Se esses carbonos estão fazendo 4 ligações simples, tanto do triângulo, tanto do quadrado, quanto do pentágono, todos era para ter o ângulo de quantos graus? Bora lá, quem é que se lembra? Bora, prova amanhã, ninguém. 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos. Exatamente. Então, quando o carbono ele é sp3, o ângulo tem que ser de 109 graus e 28 minutos. Exatamente. Mas qual é o problema aí? Porque esses ângulos não são de 109. Estão longe de ser de 109. Se vocês analisarem desses compostos, desses 3 compostos, o triângulo, que tem um ângulo de 60 graus, é o que está mais longe de ser 109. Aí o de 90 está mais perto e o de 108 está mais perto do que os outros dois. Ou seja, o triângulo, que é o ciclopropano, ele está muito longe de chegar em 109. Está longe, 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 longe. 60 está muito longe de 109. Ou seja, esse ângulo está doido para se abrir. O que é, professor? Esses carbonos queriam estar mais distante. Essa ligação tinha que ser maior. Mas essa ligação está muito pequenininha. Eu queria que fosse de 109, meu Deus do céu. É só 60, eu quero abrir meus braços. Aqui é como se fosse 2 braços. Ele quer abrir os braços para ficar um ângulo maior. Ah, é? É. E o de 90? Eu também quero. Eu quero abrir meus braços. Eu quero ficar maior. E o de 108? O de 108 diz, pô, eu tô tão pertinho de 109, eu quero abrir meus braços só um pouquinho para eu ficar um ângulo de 109. Ah, é? Eles querem abrir os braços, é, professor? É, porque eles querem ser de 109 graus, não é de 60. Então, se vocês perceberem, desses 3 compostos, o que quer mais abrir os braços, o que quer mais aumentar o seu ângulo de forma óbvia, é o de 60. Porque o de 60 é o que está mais longe de 109. Então, o que quer mais abrir essa ligação é o que quer mais aumentar esse ângulo. E o que menos quer aumentar esse ângulo é o de 108. Professor, e como é esse nome? Eu quero saber que nome é esse. Qual o nome desse nome aí? Que diz que quer abrir ou não quer abrir os braços? Como é que é o nome? Como é que é o nome dessa expressão? Alguém sabe?
Começa com T. Tensão angular. Tensão angular. Tensão angular. Então, primeira questão que pode cair na prova. Qual dos três tem maior tensão angular? O de 60. Aí o segundo que mais tem é o de 90. E o terceiro que mais tem é o de 108. Mas por que eu preciso saber disso, pessoal? Questão de prova. Já vi muito essa questão cair em prova, viu? Que eu vou falar agora. Então não vamos errar não essa questão, porque se errar eu vou ficar muito chateado, porque eu falei aqui no plantão. Então essa questão aqui cai muito em prova. Quem errar eu vou ficar chateado. Aqui eu tenho um ângulo de 60. Aqui eu tenho um ângulo de 90. E aqui eu tenho um ângulo de 108. Se errar eu fico chateado. O que ele percebeu? Bayer percebeu que quando botava esses compostos para reagir, o que aconteceu? Ele percebeu que quando botou o triângulo, que é o ciclopropano, e o quadrado, que é o ciclobutano, para reagir, o que foi que aconteceu? Ele percebeu que esses dois, eles reagiam quebrando o ciclo. Como assim? Ele quebrava essas ligações entre carbonos. Para quê, professor? Que diabo é isso? Entendi, foi nada. Meu filho, esse ângulo aqui, né, de 60, ele quer abrir a ligação, ele quer ter um ângulo maior de 108. Então, para ele abrir essa ligação, ele precisava quebrar o ciclo. Então, quando ele botava esses compostos para reagir, eles reagiam quebrando o ciclo. E, professor, eu fiquei com vergonha de perguntar, mas que diabo que esse cloro veio parar aqui? Que diabo foi isso? Cloro? Oxi, loucura é essa? É mágica, é? Não, meu filho, aqui não é Harry Potter, não. Não é Harry Potter, não. Como é que aconteceu aí? É o seguinte. Se vocês perceberem, esses carbonos aqui, esses dois carbonos aí, eles já faziam 4 ligações. Esses carbonos já faziam 4 ligações. Só que quando tu quebra uma ligação, meu filho, tu não quebrou uma ligação? Quebrei, professor, quebrei. Pronto. Como tu quebrou essa ligação, esses carbonos aqui só vão estar fazendo agora 3 ligações. Essa com os hidrogênios e essa aqui. Então, como tu quebrou uma ligação, esses carbonos aqui, por terem perdido essa ligação aqui que tu quebrou, eles têm que se ligar para continuar fazendo 4 ligações. Aí um cloro vem para cá e outro cloro vem para cá. Então, por isso que os cloros apareceram aqui, né? Do mesmo jeito aconteceu quando o quadrado reagiu. Ele quebrava o ciclo e se abria para ficar com um ângulo maior. Ele se abriu. Já o pentágono, o que aconteceu quando o pentágono foi reagir? O pentágono, Felipe, ele falou, sabe o que, Felipe? Ele falou assim, menino, o meu ângulo é de 108, tá muito perto já de 109. Tu acha mesmo, Felipe, que eu vou quebrar meu ciclo? Não, vou nada, isso daí tá trabalho demais, cara. Eu já tô quase com um ângulo de 109, 108 tá tão pertinho de 109. Tu acha mesmo, Felipe, que eu vou quebrar meu ciclo? Não. Vou nada. Vou quebrar, não. Eu vou deixar do jeito que tá. Aí como é que é a reação dele? O hidrogênio vai para o lugar do cloro e o cloro vai para o lugar do hidrogênio. É uma troca. Ele não quebrou o ciclo. Ele só fez uma troca. É? É desse jeitinho. Então, um hidrogênio vai para o lugar do cloro, aí forma HCl, e um cloro vai para o lugar do hidrogênio. O que eu tenho que saber disso? O que vocês têm que saber? Que o triângulo e o quadrado, eles reagem de uma forma. Já o pentágono, ele reage de outra. Qual é o nome dessa reação que o triângulo e o quadrado reagem, pessoal? Bora, qual é o nome? Adição. Adição. Questão de prova. Ele vai perguntar, geralmente, por que é que o triângulo e o quadrado reagem por adição e o pentágono, que é o ciclopentano, reage por quê? Como é que é o nome dessa reação? Substituição. Substituição. Meu amigo, se errar na prova, se
tu errar isso aqui na prova, o culpado é você, porque tá aqui a resposta. Por que que o triângulo e o quadrado reagem de um jeito e o pentágono reage de outro? Então, a explicação é como o ciclopropano e o ciclobutano, que é o triângulo e o quadrado, como eles possuem uma grande tensão angular, eles preferem reagir quebrando o ciclo, porque eles estão muito tensionados, então eles preferem reagir por adição. Como o pentágono, né, que é o ciclopentano, ele está pouco tensionado, ele prefere reagir preservando o ciclo, porque ele está pouco tensionado. Pronto. O que aconteceu? Então, isso daqui geralmente vai num tipo de prova. Aí no outro, geralmente cobram isso. Não estou dizendo que vai cair, porque, infelizmente, enfim, eu nem vejo a prova. Mas geralmente cai desse jeito. Aí no outro tipo, geralmente, cai isso daqui. Um hexágonozinho. Bora lá. Pessoal, qual é o ângulo interno de um hexágono? Quem é que é bom em geometria aí? Quem é que é bom em geometria? Me ajuda alguém que é bom em geometria? 120 graus. Ah, é 120 graus. O que aconteceu? Olha o enunciado. Geralmente o enunciado da questão é assim. O Bayer, pessoal, Bayer, que fez essa teoria para o triângulo, para o quadrado e para o pentágono, Bayer não sabia da existência na época de Bayer, não se tinha a comprovação, o conhecimento de anéis com 6 ou mais carbonos. Então, Bayer, na época dele, 1875, não sabia que existia ciclos com 6 carbonos. Não se tinha o conhecimento na época. Então, Bayer, ele foi malandro. Por que que Bayer foi... Ô, professor, tá falando do coitado. O coitado tá nem aqui para se defender e tu falando dele. É, eu tô falando dele. Bayer, ele foi malandro. Por que que ele foi malandro? Ele disse, rapaz, eu não sei se existe esse ciclo com 6 carbonos. E eu já tô um pouco velho, então acho que eu vou logo fazer uma suposição, porque eu acho que vai ser assim. Aí eu ainda vou ganhar mais nome ainda, então eu vou supor. Ô, rapaz, por que tu inventou de supor as coisas, cara? Não pode supor. O que Bayer fez? Ele supôs que o ciclo hexano possuía ângulo de 120. E como ele ia ter ângulo de 120 graus, ele ia ser o quê? Tensionado. Por quê, professor? Se ele já fez, foi passar de 109, não era peliteira de boa, não. Não, meu filho, ele quer ser de 109. Se ele tá menos do que isso ou mais do que isso, ele não tá bem. Ele tá tensionado. Então, tensão pode ser tanto para menos quanto para mais. Então, ele supôs que o ciclo hexano possui ângulo de 120 e teria tensão angular. E aí, pessoal? Isso que ele preveu, isso que ele supôs, estava certo ou estava errado? Alguém sabe se estava certo ou estava errado? Errado. É errado. Por quê, Felipe? Você falou com tanta convicção. Por quê? Porque o ciclo hexano, ele é uma molécula espacial. Ele não é uma molécula plana, então ele não tem tensão angular. Rapaz, o caba tá bem, hein? Então vamos lá, o que é isso que o Felipe falou? O Felipe falou o seguinte: qual é o problema de Bayer, pessoal? É porque pouco tempo depois, houve uma nova teoria, que é chamada teoria de quem? De Sachs Mo. Essa teoria, pessoal, ela foi provada, demonstrada, utilizando difração de raio-x.
Precisa saber? É bom, é interessante, tem que saber. Mas para explicar, não. O que é que tu tem que saber? Tu tem que saber que a teoria de Sashimor, ela propôs e demonstrou uma teoria. E o que é que falava essa teoria? Falava que o ciclo hexano, diferentemente do que Bayer preveu, que tinha ângulo de 120, não. O ciclo hexano, ele não era uma molécula planar. Porque isso aqui é uma molécula planar. Eu desenhei uma molécula no plano, nessa folha de papel aí que vocês estão vendo. É uma molécula bidimensional, uma molécula plana. Só que Sashimor demonstrou que o ciclo hexano não era uma molécula plana. Era uma molécula o quê? Espacial. Então, o ciclo hexano possui anel espacial. E os ângulos internos valem 109 graus e 28 minutos. Ou seja, não há tensão angular, que eu vou escrever como sendo TA. Então, isso é questão de prova, geralmente cai. Saber que o ciclo hexano, ele não tem tensão angular, aí você tem que explicar. Ele não tem tensão angular porque seus ângulos já é de 109 graus. Porque ele é uma molécula o quê? Espacial, não é uma molécula planar. É uma molécula espacial. E você tem que saber que o ciclo hexano, ele tem duas conformações. Alguém sabe quais são as duas conformações do ciclo hexano? Barco em forma de barco e em forma de cadeira. Isso. Então, o ciclo hexano, ele pode se comportar como barco ou ele pode se comportar como cadeira. Vamos fazer um desenho? Vamos fazer um desenho. Essa aqui é a forma barco. Bora lá, professor. Você tem que ser desenhista? Vixe, Maria. Vou fazer um curso. Pessoal, essa é a forma barco. Cadê os 6 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, essa forma barco está muito estável ou pouco estável? Menos É mais estável? Por quê? Alguém sabe por que ela é menos estável? Por causa da repulsão entre os carbonos que estão mais próximos. Isso aí, ó. Esses carbonos, eles estão mais próximos. E ocorre uma repulsão. Tem uma repulsão entre esses carbonos aqui, ó. Então, essa repulsão não traz estabilidade para a molécula. E tu tem outra forma, que é uma forma chamada de forma cadeira. Vamos tentar aqui desenhar essa forma cadeira, que o professor não é desenhista, mas ele tenta se esforçar. Bora lá. Vamos lá. Pronto. Essa daqui é a forma cadeira. A forma cadeira, pessoal, ela é mais estável. O que prova? Cai o quê? Na verdade, termina que eu ensino o assunto todo, né? Por completo. Mas eu vou dizendo geralmente o que cai e o que não cai. Com mais constância. O que tu tem que saber? Tu tem que saber que na forma cadeira, que é essa segunda forma que eu desenhei na direita, a forma mais estável, tu tem 2 hidrogênios. Como é que é o nome desses hidrogênios? Bora, como é que é o nome desses hidrogênios? Tem um para baixo e um para cima. Como é que é o nome desses hidrogênios? O que está para cima é chamado de quê? O que está para cima? Qual é o nome do que está para cima? Axial. E isso, o que está para baixo Equatorial. é chamado de equatorial, exatamente. Então, o que eu tenho que saber desses hidrogênios, professor? Esse hidrogênio axial, esse hidrogênio equatorial, o que eu tenho que saber? Então, você tem que saber que o hidrogênio que está para cima,
que é esse hidrogênio chamado de hidrogênio axial, ele sofre mais repulsão desses outros hidrogênios aqui que também estão para cima. Enquanto que o equatorial, ele está lá embaixo escondido. O equatorial está lá embaixo escondido. Então, como ele está lá embaixo escondido, ele não sofre muita repulsão, porque ele está lá embaixo escondido. Então, ele sofre menos repulsão do que o axial. Então, primeira coisa que cai em prova, geralmente, saber que o hidrogênio axial, ele sofre mais repulsão. Como é que é o nome dessa repulsão? Alguém sabe? É nota 10 para quem souber. Bora lá. Tem um nomezinho essas repulsões. Como é que é o nome? Diaxial. Perfeito, só faltou uma coisa. É diaxial, mas é o quê? Tem uma coisa antes de diaxial. O nome dessa repulsão é 1,3-diaxial. Que diabo é isso, professor? Esses hidrogênios aqui, pessoal, que repulsa o hidrogênio axial, é como se ele estivesse na posição 3 em relação ao hidrogênio axial. Como assim? Se bem que eu boto o número 1, aqui é o número 2 e aqui é o número 3. Se bem que eu boto o número 1... Opa, eu até desenhei bem que errado o hidrogênio axial. O hidrogênio axial está bem aqui. Ó. Isso, bem aqui. Exatamente. Então, continuando. Se a gente for fazer a numeração desse lado, também vai dar número 3, né? Então, esses hidrogênios que repulsa o hidrogênio 1, que é o hidrogênio axial, eles recebem o nome dessa repulsão. O nome dessa repulsão é repulsão 1,3-diaxial. Enquanto que o hidrogênio equatorial ele sofre entre mais repulsão. Quem sofre mais repulsão é o hidrogênio axial. E o equatorial sofre menos repulsão. Como é que isso cai em prova? Da seguinte forma. Meu amigo Felipe, entre o hidrogênio axial, cara, e o hidrogênio equatorial, tu prefere ficar no lugar de qual dos dois? Tu prefere ficar no lugar... Pronto. E por que tu prefere ficar no lugar do equatorial, cara? Porque ele sofre menos repulsão. Então, o hidrogênio equatorial é o mais reativo ou menos reativo? O mais reativo, porque é mais Pronto. fácil reagir com ele. É o mais reativo. Pronto, nota 10 para você. Então, aprenda, pessoal. Um substituinte. O que é substituinte? É o que vai ficar no lugar do outro, é o que vai substituir. Um substituinte, ele prefere ficar em equatorial do que em axial. Substituinte é uma pessoa prefere ficar no lugar do equatorial do que no axial. Um determinado elemento, ao reagir com esse composto, ele prefere reagir indo para o local equatorial do que indo para o local axial. Beleza? Porque a forma mais o quê? Mais estável, a forma mais reativa, é a melhor para reagir, é a forma que sofre menos repulsão. Então isso é importante saber. Pronto, terminamos ciclando. Vamos agora para hidrocarbonetos aromáticos benzenosos. Bota um ok no chat aí. Quem entendeu? Beleza, aí todo mundo. Pouca gente. O resto do povo aí, Adriel. Adriel, tu tá 109. Alguém botou 109. Não entendi. 109 deve ser o ângulo, né? Pronto, a Maria Eduarda Gadelha fez uma pergunta interessante. Eu vou falar no final, Maria Eduarda. Interessante isso daí. Beleza. Vamos lá. A Camila tá aí.
Letícia diz que está em todos os plantões. Letícia também está em todos os plantões. Felipe, vamos ver quem mais está aqui. Olha aí, Eloá, Esmeralda, Evelyn. Beleza, ó, turma boa. Isso aí, bora lá. A Moema, quem mais está ali no final que eu nem vi? O Noé. Beleza, turma boa. Alguém mandou alguma coisa no chat. Professor, pode voltar um pouco só para bater print? Posso? Deixa eu voltar aqui. Aí. Vou voltar mais um pouquinho aqui, ó, para quem quiser tirar print. Aqui também, ó, para quem quiser tirar print. Pronto, bora lá rapidinho falar de hidrocarbonetos aromáticos benzenoides. Então, quais são os hidrocarbonetos aromáticos benzenoides? Então, esse nome, pessoal, hidrocarboneto aromático benzenoide, é porque todos têm em comum a presença de quê? A presença do benzeno, né? A presença do benzeno que tem essa bola no meio. Essa bola no meio significa dizer, né, que tu tem a presença de 3 pi ressonantes, né? 3 ligações pi alternadas conjugadas. O que é que tu tem que saber? Então, desse conteúdo, é importante principalmente você saber nomenclatura, que é o que mais cai disso daí, é nomenclatura. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Então, vamos começar com esse daqui, pessoal. Esse daqui tem um nome. O nome dele é o tolueno. Tolueno. Como é que eu numero o tolueno? Tu começa a numerar o tolueno sempre do carbono dessa metila. Uma coisa importante de tu saber, cara, é que como tu tem a presença dessas ligações pi alternadas, esse carbono aqui, ele já faz 4 ligações, viu? Cuidado com isso. Esse carbono já faz 4 ligações. Então, tu começa a numerar sempre daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, como é que isso cai em prova? Por exemplo, vamos dizer que cai esse composto aqui. Pronto. Como é que eu dou o nome desse composto? Tem que saber. Como dá o nome desse composto? E aí, como dá o nome desse composto? A gente tem que saber. Alguém sabe o nome desse composto? Vixe, Maria. Vixe, Maria, ninguém. Então, tu começa a numerar daqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí tu tem que saber que no carbono 3 tu tem uma ramificação. Como é que é o nome desse ramificação? Qual é o nome desse radical aí? Alguém? Pessoal, eu já falei em plantão anterior e o nome das ramificações principais. Ninguém lembra? Bora, Felipe. Felipe, como é que é o nome desse radical aí, Felipe? Maria Eduarda, como é que é o nome aí? Vinil. Jéssica, vinil. Já falei isso aqui tudo em plantão. Então, 3 o quê? Vinil. É o 3 vinil o quê? Tolueno. 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 O próximo que tu tem que saber, pessoal, o próximo que tu tem que saber é esse aqui. Esse daqui é chamado de naftaleno. O naftaleno, pessoal, começa a numerar ele sempre desses carbonos aqui que eu estou pintando de preto. E no sentido contrário. Então, se tu começa aqui, tu vai no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sempre faça essa numeração. Então, é assim que você faz a numeração do naftaleno, nesse sentido. Professor, por que eu nunca numero esses 2 carbonos? Esses carbonos aí, pessoal, que unem esses 2 ciclos, você não numera.
eu vou até fazer uma pergunta para vocês interessante. O naftaleno, pessoal, tem 2 benzenos. Então, alguém sabe quantas ligações pi tem no naftaleno? Alguém sabe quantas ligações pi tem no naftaleno? O naftaleno é formado por 2 benzenos unidos. Quantas ligações pi o naftaleno tem? Bora, bem simples. Ninguém se garante para falar? Não sei não. Pronto, era isso que eu queria escutar. Muita gente pensa que o naftaleno tem 6 ligações pi, já que o benzeno tem 3. Mas não, pessoal, o naftaleno, ele não apresenta 6 ligações pi. O naftaleno, ele só vai apresentar 5 ligações pi. Se esse carbono aqui fizesse outra pi também, esse carbono ia fazer 5 ligações. Isso não existe. Então, esses carbonos aqui que unem os ciclos, eles já fazem 4 ligações. Então, eles não podem receber substituinte. Eles não podem receber radicais, ramificações. Por isso que eu não numero eles no caso do naftaleno, antraceno, fenantreno e bifenilo. Beleza? Então, é assim que fica a numeração do naftaleno. Como pode cair em prova? Então, geralmente nessa prova, o professor Ivan, ele cobra alguns radicais diferentes que ele não cobrava nas outras provas, que ele ensinou em sala de aula, e eu ensinei o nome desses radicais tudo na aula passada. Na minha última plantão gravado, tem esses radicais bem... Bora lá. Como é que é o nome desse composto? Então, começa a numerar sempre desses carbonos, no caso do naftaleno. Nesse caso, eu vou começar a numerar da onde? Desse carbono aqui. Vou dar o número 1. Aqui é o número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como é o nome desse composto? Então, no carbono 2, tu tem uma ramificação. Como é que é o nome dessa ramificação, pessoal? Qual é o nome desse radical? Ensinei na aula passada. É 2 o quê? Cuidado, esses radicais desse estilo aqui vão cair, com certeza. Nessa prova caem bastante. Todos que eu ensinei o toluil, eu ensinei o benzil, eu ensinei o ortotoluil, paratoluil, metatoluil, ensinei todos. Esse radical que está no carbono 2, ele é chamado de fenil. Muita gente confunde com benzil. É o 2-fenil. 2-fenil naftaleno. Pronto. É o fenil. Importante saber. Então, o que você tem que focar na parte dos hidrocarbonetos aromáticos? Na nomenclatura e nesse tipo de questão que eu vou falar agora. O que ele pode cobrar na prova? O professor Ivan, ele pode trazer para vocês o naftaleno e perguntar: pessoal, o naftaleno, ele forma quantos compostos diclorados? Como assim? Eu vou tirar do naftaleno 2 hidrogênios e vou botar 2 cloros. Quantos compostos eu posso formar? Ele pode fazer essa pergunta tanto para o naftaleno, tanto para o antraceno, tanto para o fenantreno e para o bifenilo. Tem até questão disso na lista de vocês. Então, como responder esse tipo de questão? Vocês têm que lembrar que o naftaleno, por exemplo, ele tem uma simetria no meio. Ele tem uma simetria. Eu botar um cloro aqui é a mesma coisa de eu colocar, por exemplo, um cloro aqui. É só tu girar o composto. Tem uma simetria. Então, como ele tem uma simetria, o naftaleno, se eu chamo aqui de A, aqui também é A. E aqui embaixo também é A e aqui é A. Não entendi. Meu filho, se você bota um cloro aqui, é a mesma coisa de você botar um cloro aqui. É só você girar o composto. Se você bota um cloro aqui, é igual você botar um cloro aqui também. É só você girar para cá e depois girar para lá. Então, o naftaleno, ele tem uma simetria. Se aqui é A, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Se aqui é B, aqui também é B e aqui também é B. Então, essa é a simetria do naftaleno. A questão não quer saber o número de compostos diclorados, então você vai botar 2 cloros. Você não pode botar 2 cloros num único carbono. Por quê? Porque esses carbonos aqui do naftaleno, todos já fazem
3 ligações e só possuem um hidrogênio. Esses carbonos do naftaleno, que eu numero, todos só possuem um hidrogênio. Então, eu não posso tirar 2 hidrogênios de um carbono só para tu botar 2 cloros. Não posso. Então, cada carbono desse, tu só pode botar um cloro. Se eu boto um cloro aqui, em quantos locais eu posso botar o outro cloro? Eu posso botar um cloro aqui. Aí eu já formo um composto. Eu posso botar outro cloro aqui. Eu já formo 2 compostos. Eu posso botar um cloro aqui. Formo 3 compostos. Então, tu vai vendo quantos locais tu pode botar o segundo cloro. Então, se tu bota o primeiro cloro em A, eu botei o primeiro cloro em A. Em quantos locais tu pode botar o segundo cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Então, tu botando o primeiro cloro em A, tu tem 7 locais para botar o segundo cloro. Então, tu forma 7 compostos diferentes. E se eu boto o primeiro cloro em B, tu tem que estar ligado. Se tu bota o primeiro cloro em B, tu não pode botar o segundo cloro em A. Porque esse composto já foi formado anteriormente. Que é quando tu botou um em A e outro em B. Então, se tu bota o primeiro cloro em B, tu não pode botar o segundo cloro nas posições A. Tu só vai botar nas posições B. Então, tu pode formar esse. Então, mais um composto. Tu pode formar esse aqui, mais 2 compostos. E mais esse aqui. 3 compostos. Então, no total, tu tem 10 compostos diclorados no naftaleno. Ele pode cobrar esse tipo de questão de outra forma. Ele pode perguntar, quantos radicais bivalentes? É a mesma forma de fazer a questão. É a mesma resposta. Não muda em absolutamente nada na hora de fazer a questão. É a mesma coisa. Vamos agora falar do antraceno. O antraceno, pessoal, o antraceno é esse aqui. O antraceno, tu começa a numerar desses carbonos. Aqui, pessoal, tu tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Na nomenclatura, na numeração. Então, tu começa de qualquer um deles. 1, 2, 3, 4. Tu não bota aqui o número 5. Tu bota o 5 aqui. 6, 7, 8, 9. E aqui tu bota o número 10. Isso é uma peculiaridade na nomenclatura de quem? Na nomenclatura do antraceno. Então, esse aqui é o antraceno. O antraceno. Eduardo, como é que ficaria essa questão dos compostos diclorados se a questão fosse antraceno? Eu vou fazer só mais do antraceno. Então, como é que ficaria? Preste atenção. Preste muita atenção nisso daqui. Então, o antraceno, a simetria dele tá aqui, pessoal. Olha a simetriazinha dele aqui, ó. Então, se aqui é A, bem aqui é A. Aqui é A e aqui é A. Se aqui é B, aqui é B. Aqui é B, aqui é B. Isso aqui é C, aqui é C. Então, tá aí. Essa é a simetriazinha do antraceno, que é esse composto aí. Quantos compostos diclorados tem o naftaleno? Então, eu vou botar 2 cloros e vou tirar 2 hidrogênios. O cloro em A, tu tem quantas possibilidades para botar o segundo cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Vamos dizer agora, pessoal, que eu vou botar o primeiro cloro. Eu vou botar o primeiro cloro não mais em A. Eu vou botar o primeiro cloro em B. Se tu bota o primeiro cloro em B, porque já foi feito anteriormente. Então, se tu bota o primeiro cloro em B, tu só pode botar o segundo cloro ou em posições B ou em posições C. Então, tu vai ter 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades.
Tu não pode botar o segundo cloro nem mais em A, nem mais em B. Tu só pode botar na posição C. Então, mais uma possibilidade. Então, no caso do compostos diclorados. Então, se vocês analisarem, a forma de fazer é a mesma do antraceno com a do fenatreno, com a do naftaleno. E o fenatreno? O fenatreno, pessoal, é esse composto aqui. Esse é o fenatreno. O fenatreno, tu começa a numerar daqui e daqui, ou daqui, né? De uma dessas duas possibilidades. Sempre no sentido oposto. Sempre no sentido oposto. Então, se tu bota aqui o número 1, aqui tu vai botar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuidado, esses carbonos que unem os ciclos, eu já falei anteriormente, nunca numeramos ele. Então, essa é a numeração do fenatreno. Fenatreno. Você começa a numerar ou daqui ou daqui. Professor, de qual das duas possibilidades eu começo a numerar? Depende daqui. Se a ramificação, pessoal, se a ramificação vem bem aqui, esse isopropil vem aqui, eu vou começar a numerar daqui ou daqui? Obviamente, eu vou começar a numerar daqui. Número 1, aí 2, 3, 4, para ficar mais perto dessa ramificação, para a ramificação receber o menor número. Então, você começa a numerar do local, em que a ramificação teria o menor número. Então, é muito simples na hora de fazer a numeração. Você começa a numerar do local, né, em que teria o menor número. Bem tranquilo. Então, aqui seria, por exemplo, o quê? 4, nomenclatura desse composto seria 4 isopropil, 4 isopropil. Beleza? Por exemplo. Agora, imagina que nós tivéssemos esse exemplo aqui. Esse exemplo bem aqui. E aí, eu ia começar a numerar de qual dos lados? Da direita ou da esquerda? Alguém sabe me dizer? Se cai isso bem daí na prova. Eu ia começar a numerar, pessoal, da direita ou da esquerda? Do carbono lá de cima ou do carbono lá de baixo? Bora, alguém? Ou ninguém? Bora, pessoal, ligeiro. Então, tu tem etil do lado de cima, porque aqui tu tem etil e aqui tu tem isopropil. E etil tem prioridade na ordem alfabética, então tu faria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Aí seria o 3 etil, 6 isopropil e o fenatreno. A simetria, pessoal, do fenatreno tá aqui. Então, na hora de tu botar as letrinhas para fazer aquele tipo de questão, se aqui é A, bem aqui é A. Se aqui é B, aqui é B. Se aqui é C, aqui é C. Se aqui é D, aqui é D. Se aqui é E, bem aqui é E. Aí, por exemplo, se tu bota o primeiro em A, quantas possibilidades tu tem para botar o segundo cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Botar o segundo em A. Ou seja, é o mesmo jeito de fazer a questão. Que eu me lembre, o do fenatreno vai dar 25. Beleza? Então é só de saber disso daqui. E o último que nós temos, para finalizar a aula de hoje, que meu tempo já está acabando,
nós temos esse daqui. Nós temos esse daqui, ó. É o bifenilo. Então, em direção ao ciclo. Se esse carbono aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui é 1 linha, aqui é o 2 linha. Três linha, 4 linha, 5 linhas. Esses carbonos aqui têm hidrogênios. Esses carbonos têm hidrogênio. E meu grande amigo Felipe, você está percebendo que esses hidrogênios de um ciclo com o outro, eles se repelem? Você está percebendo ou não está percebendo que tem essa repulsão? Sim. Pronto. Então tem uma repulsão. Isso pode ser até questão de prova, não sei. Vocês têm que saber que esses hidrogênios dos dois ciclos, no caso do bifenilo, eles se repelem. E essa repulsão faz com que, olha que coisa interessante, que os ciclos dos bifenilos, eles são perpendiculares entre si. Como assim? Bora lá, vou tentar pegar bem aqui uma imagem da internet. Que é importante, viu? Bifenilis. Bora lá. Deixa eu tentar pegar um aqui. Pronto, aqui dá para entender isso aqui mais ou menos, olhando essa imagem bem aqui que eu vou mostrar para vocês. Porque se você não sabe disso, pessoal, vocês não vão conseguir encontrar, que eu recebi muita mensagem, viu, no WhatsApp. Eduardo, eu não consegui encontrar os diclorados, dibromados ou radicais bivalentes do bifenil. Não consegui de jeito nenhum encontrar. Por que a pessoa não conseguiu? Porque ela não sabia desse detalhe que eu que eu vou explicar agora. E o professor Ivan deve ter falado em sala de aula. Mas se você não soubesse disso, você não ia conseguir de jeito algum responder esse tipo de questão. Essa imagem não está tão boa quanto eu esperava, mas dá para analisar. Eduardo não está apresentando. Então, eu vou compartilhar aqui agora. Ah, tá. Não está uma imagem tão boa quanto eu esperava, mas dá para ver. Então, se vocês olharem, o bifenilo, ele é assim, ó. Tá vendo esse ciclo da esquerda, esse ciclo da direita? Se vocês olharem bem, vocês vão ver que esses ciclos são perpendiculares entre si. Por quê? Porque tá vendo esses negócios pretos? Esses negócios pretos aí são os carbonos. E esses negócios brancos são os hidrogênios. Então, se vocês perceberem, o primeiro ciclo, que é o da esquerda, ele está perpendicular ao segundo ciclo que está na direita. Olha esse segundo exemplo. Eles são perpendiculares entre si, por causa da repulsão que acontece entre esses hidrogênios. Então, no caso do bifenil, vocês têm que saber que os ciclos do bifenilo são perpendiculares entre si. Isso vai importar em quê? Eu vou explicar agora. Isso vai ajudar em quê? Saber que os ciclos do bifenilo são perpendiculares entre si. Isso aqui ficaria muito bom para eu explicar com vocês, até com um negocinho que o professor Ivan, que é... Oi, alguém vai perguntar? Não, né? Então, vamos lá. Então, isso vai interferir em quê? Preste atenção.
O bifenilo, pessoal, se vocês perceberem, ele tem uma simetria, né? Então, se bem aqui é A, bem aqui é A, aqui é A e aqui é A. Se bem aqui é B, aqui é B, aqui é B e aqui é B. E se bem aqui é C, bem aqui vai ser C também. Então, vamos dizer que tu bota o primeiro cloro em A. Se tu bota o primeiro cloro em A, quantas possibilidades tu tem para botar o segundo cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que tu ia botar? 8, 9. Mas, na verdade, não tem esse 8, 9, é só 7. Por quê? Porque esse ciclo está perpendicular ao primeiro. Então, como eles estão perpendiculares, tu botar um cloro nesse carbono é idêntico a tu botar um cloro nesse outro carbono, porque esses ciclos são perpendiculares. Então, para tu botando o primeiro cloro em A, tu tem 7 possibilidades. Aí, vamos dizer que eu bote agora o primeiro cloro em B. Isso aqui é meio complicado. Do bifenilo é complicado. Se tu botou o primeiro cloro em B, tu não pode botar o segundo cloro mais nas posições A. Então, tu tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Eduardo, mas tu não pode botar aqui em B o segundo ciclo, pessoal, é perpendicular. Então, tu botando um cloro nesse carbono é igual a botar um nesse. Devido a essa perpendicularidade. E agora, tu botando o primeiro, não pode mais botar nem A nem B. Então, o total de radicais bivalentes, ou total de compostos diclorados, de bromados, do bifenilo, são 12 ao total. São 12. Então, é importante vocês saberem isso a nível de prova. A nível de prova, também tem uma questão muito interessante. Eu acho que é a questão de número 3 da lista, ou número 2. Ele pergunta se o benzeno ele prefere reagir por adição ou por substituição. Se caísse em prova, por favor, não erre. Não erre. Se você pegar essa questão e olhar, você vai ver que no enunciado da questão, traz até um desenho, é a questão de número 3. A questão mostra que se um composto sofre adição, a ligação π é quebrada. E se um composto sofre substituição, a π não é quebrada. Pessoal, use a lógica. Esse composto, que é o benzeno, ele é muito estável. E ele só é estável graças à sua aromaticidade. Graças a essas ligações π estarem conjugadas, estarem alternadas. Tu acha mesmo que esse composto vai querer quebrar a ligação π? Óbvio que não. Então, um composto aromático, os benzenos, os aromáticos benzenoides que têm benzeno na constituição, não reagem por adição. Eles reagem por substituição. Porque eles não querem quebrar a ligação π. Tem uma questão interessante. Outra questão interessante, pessoal, é a quarta. Ele quer saber entre o antraceno e o fenantreno. Quem é que tem maior ponto de fusão? Pessoal, é só tu lembrar. Ponto de fusão está relacionado com simetria. Simetria. O primeiro composto, que é o antraceno, ele é o mais simétrico em relação ao fenantreno. Ele tem tanto centro de simetria quanto plano de simetria. O antraceno tem tanto plano quanto centro de simetria. Então, por um antraceno ser mais simétrico, ele vai ter maior ponto de fusão. Então, o professor Ivan quer saber nessa questão, quer escutar nessa questão, na resposta, o nome simetria. Moléculas simétricas, elas se encaixam melhor uma na outra. Elas têm um melhor empacotamento. Então, quanto maior a simetria, maior o empacotamento. Mais unidas essas moléculas estarão no retículo cristalino.
Então, mais difícil será a passagem para o estado líquido, do sólido para o líquido. Mais difícil será a fusão. Então, essa questão também é interessante. Saber como é que está relacionado o ponto de fusão com a simetria. Beleza? Pessoal, então todo o conteúdo foi ministrado, toda a teoria foi ministrada, de todos os conteúdos. Minhas indicações, teve uma aula aí que eu anotei as principais questões, eu não sei se foi, acho que foi a segunda, acho que foi a aula de aletos orgânicos, eu anotei as principais questões. Vocês podem dar uma olhada depois em quais são as principais questões. Mas o importante é fazer todas. Acho que alguém ligou o áudio aí. E é importante também, tá tendo interferência, acho que alguém ligou o áudio. E é importante também vocês ficarem ligados, ficarem espertos, que tem algumas questões de algumas listas que o professor Ivan riscou, ele disse que não vai cair na prova. Para vocês não fazerem essas questões à toa ou ficarem perdendo tempo, não conseguindo fazer essas questões, beleza? É bom vocês se informarem com seus colegas. Mas reveem os três plantões que eu ministrei para vocês. Refaçam as questões da lista, que eu tenho certeza que vocês vão, com certeza, tirar uma nota boa na prova. Então, espero que tenha ajudado. Pessoal, o plantão de hoje ajudou ou não ajudou? Maria, ajudou, Maria? Sofia, ajudou, Sofia? Rafael, ajudou? Israel, ajudou? João, Daniel aí tá todo plantão, Daniel tá. O Daniel é pancada mesmo. Luna, deu certo? Pronto, ótimo. Beleza. Aí qualquer dúvida, vocês podem me mandar